ou listen? Veja o nosso diálogo e tente identificar a diferença. So, have you listened to that interview on the podcast I told you about? No, but I heard it was really good. Did you like it? Yeah, I did. It was great. I listened to it on my way to work this morning. You must listen to it as well. I'll get to it today, I promise. I'll get to it. Hey guys, I'm Teacher Jackie. And I'm Teacher Mei-Ling. E agora? Qual é a diferença entre hear e listen? Bom, vamos começar com Hear. com hear, exatamente. Okay. Vamos começar com hear. E só para um parênteses, hear realmente soa como hear de aqui. E a pronúncia é a mesma. É o contexto que vai nos dizer o que é um e o que é outro. É, e a escrita também, né? É diferente, mas quando você só tá na conversa, hear, é o hear. contexto. Hear, hear. Hear, hear. E qual é a diferença, então? O hear. Hear music. Se eu, por exemplo, eu posso dizer hear music? Você pode, mas se você fala I hear music, hear é tipo o evento, a habilidade, a capacidade, vamos dizer. Vamos supor que você está no parque fazendo um piquenique com seus amigos e você está conversando e do nada você... Tem música? Eu não tô tocando música. Do you hear music? Tipo, I can hear music. Do you hear music? É uma percepção que você está tendo, a nossa habilidade auditiva. Perfeito. Então, em português, teoricamente, né, hear é ouvir, né, o nosso ouvir. É como a May falou, é a capacidade que você tem de captar sons. Que outras coisas nós podemos usar que é muito comum com hear? Muito, muito comum é can. I can or I can't. Por exemplo, raramente, vou dizer raramente, porque nunca e sempre são palavras muito fortes, né? Mas raramente a gente vai falar I'm hearing. Não utilizamos... No gerúndio, né? Exatamente. Não utilizamos hear no gerúndio tão frequentemente, ou tão normal, né? Então, can ou can't toma esse lugar. Se eu tô conversando com a Jaque, I can't hear you. I can't hear you. Speak louder. Or, I can hear you. It's fine, I can hear you. E muito interessante isso, porque entra o contraste com a tradução. Em português, nós poderíamos dizer, ela me falou, I can't hear you. Muito comum agora, reuniões online, a pessoa deixou o microfone no mudo e esqueceu, e aí você tá lá, I can't hear you. E a tradução disso poderia ser, não tô te ouvindo. Mas é importante que você saiba que a gente não vai dizer I'm not hearing you, ok? Isso aqui é importante. A tradução, eu não posso te ouvir, também não soa natural para nós, certo? Então, se alguém te disser I can't hear you, provavelmente a melhor tradução para isso vai ser não estou te ouvindo. Exatamente. Acho que um ponto muito importante é falar sobre o passado de hear. Que é heard. Com D no final. Isso. Heard. Agora, uma coisa interessante que, às vezes, dependendo da frase, se eu te falo I hear or I heard, podem mudar diferente. Pode ser um pouquinho diferente. Pode Isso é verdade. mudar um pouquinho. Não necessariamente vai estar falando sobre a habilidade de ouvir, né? Exatamente. Mas pode estar, por exemplo, I hear she's a good person. Exatamente. Nesse caso, a Jaque não necessariamente ouviu alguém falando que ela é uma pessoa boa. Mas, tipo, a experiência própria, né? Talvez um conhecimento prévio. Tipo, I hear she's a good person. Você também pode dizer isso para algum restaurante. Tipo, eu vejo um restaurante na Insta
E depois eu falo pra Jaquino, I hear there's a really good restaurant, let's go. Uhum. Ninguém me falou, mas é meu conhecimento prévio que eu coletei. Uhum. Eu fiquei sabendo. Fiquei sabendo isso. Uma ótima tradução. Mas aí, voltando pro passado, por exemplo, se eu disser I heard she's a good person, eu ouvi dizer que ela é uma pessoa legal, boa. Heard. Não necessariamente aquele D vai soar na frase, tá? E por que eu gosto bastante de falar sobre pronúncia? Não para que você tenha a pronúncia, precise se preocupar com a pronúncia de um nativo. Não é isso, mas quanto mais a gente entende a pronúncia, maior vai ser a nossa capacidade de entender o que nós estamos ouvindo. Por exemplo, se você falar naturalmente a frase I heard she's a good person, fala numa velocidade natural. I heard she's a good person. I heard she's a good person. Coloca no repeat esse vídeo agora. I heard she's a good person. Não parece que ela falou isso aqui? Porque não necessariamente o D precisa estar ali naquela frase. I heard she's a good person. E aí, se a gente não sabe desses truques de pronúncia, às vezes você ouve num contexto de, nossa, como assim? E aí entra um ponto que, claro, isso é um detalhe, mas quando a gente está assistindo um filme, ouvindo música, muitas vezes a gente tem que deduzir palavras por causa do som. Então, esse é um muito interessante. Com certeza. E agora sobre listen. Bom, listen é um pouquinho diferente do que hear, porque quer dizer que você está prestando atenção. Eu acho que isso aqui é a maior chave, né? A maior coisa, que você está prestando atenção. Você está fazendo isso conscientemente, com propósito. Isso, que é o nosso escutar. E quando você coloca uma música, I listen. Let's listen to some music. Você vai lá, coloca uma música. Let's listen to the podcast. Você vai lá, coloca um podcast. Perfeito. Então, é com propósito. Exatamente. E na pronúncia, novamente, aquele T tá ali, mas ignora ele. I listen. Listen. É importante lembrar que o listen não é um dos sentidos, tá? Mas hear é um dos sentidos. Lembra que em inglês temos os 5 sentidos, que é see, sight, smell, taste, hearing and touch. Perfeito. Então, como a gente está falando de audição, a gente vai falar hearing. Porém, quando a gente fala em aprender inglês, a gente fala listening skills. Exatamente. A gente não fala hearing skills, a gente fala listening skills. Por quê? Porque listening tem todo um contexto de compreender, de entendimento, de compreender. Então, quando a gente está trabalhando o listening skills, não estamos testando se você está ouvindo ou não. Estamos testando se você compreendeu o contexto, se você consegue capturar palavras específicas, informações em detalhe. Então, é listening skills. Exatamente. E sobre a questão do teoricamente em português, por que a gente fala isso? Imagina a situação. A Meline tá cozinhando e eu quero contar uma coisa para ela. Eu estou aqui sentada e eu tendo... May, ela tá de costas para mim. E eu chamo ela, May. Em português, nós diríamos, tô te ouvindo. Mas a mensagem desse estou te ouvindo pode falar que eu estou prestando atenção. Eu tô aqui fazendo outra coisa, mas eu estou prestando atenção no que você está falando. Só que a gente fala, tô te ouvindo. Em inglês, não. Em inglês, a gente diria... I'm listening.
E teve outra que antes da gente começar a gravar, que você falou que a gente troca no português. Do que é? Exatamente, a vice-versa. Se você tá numa reunião, hoje a gente acontece bastante, online, e em inglês, a gente fala, já que falou no início, I can't hear you. I can't hear you. Que seria, a tradução correta ou literal seria, não estou te ouvindo. Porque a habilidade do não vem, né? Exatamente. Porém, eu já ouvi isso, né? Eu já falei dos nativos portugueses e pessoas que falam português, não tô te escutando. Que seria I'm not listening, mas isso seria errado. Não seria a tradução certa. Língua. Né? Línguas. Ok. Mas, agora só para resumir o nosso diálogo, vamos analisar juntos as frases que nós dissemos. A primeira frase que nós dissemos foi, eu perguntei para Meilin, have you listened to? Tá no passado. Listen to. Vai juntar, e normalmente a preposição que segue listen é listen to. Listen to music. You hear music. Mas listen to music. Então eu disse para ela, have you listened to that interview? Você escutou a entrevista. Por que eu usei have you listened to that interview e eu não disse have you heard the interview? Pensa você primeiro. Pensa. Tá. Agora, have you listened? Porque nesse caso eu vou sentar ou eu vou tocar a entrevista com o propósito de escutar, compreender, prestar atenção no conteúdo, né? E realmente entender. Eu vou fazer isso com propósito. Isso. Não é tipo, eu toquei lá e foi, sei lá, viajar na maionese. Né? Não, eu tô ali prestando atenção. Eu posso estar fazendo outras coisas, mas prestando atenção. E nesse mesmo sentido, vai na frase que eu falei no segundo momento. I listened to it. I listened to it on the way to work. Então, eu escutei a caminho do trabalho. Então, pelo mesmo motivo que a May explicou, do listen to that interview, eu usei a mesma coisa pro listen to it on the way to work. Mas a May disse, I heard it was pretty interesting. Ela não disse, I listened to, não encaixa, mas por que ela disse, I heard it was interesting? Então, eu falei, I heard it was interesting, porque eu cativei não. Catei essa informação de algum lugar. Talvez alguém comentou sobre, talvez outras pessoas estavam conversando sobre, talvez eu vi na Insta, vi na TV, mas eu ouvi dizer que era interessante. Perfeito. E aí? Gostou de saber a diferença entre hear e listen? Quais outros verbos te deixam confusos e você gostaria de saber mais sobre a diferença entre eles? Conta pra gente aqui nos comentários. Não esqueça, pratique, crie e compartilhe com a gente. Thank you, everyone. Thank you. And we'll see you next time. Bye.